Conferência Online de Paz 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Bom dia, bom dia. Estamos chegando com a nossa primeira conferência online de paz. Bom dia, Fernando, bom dia, Júlio. Vamos nos ajeitando aqui. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente do Brasil todo e fora do Brasil. Que legal, que honra estar aqui. A gente está numa adrenalina que vocês não têm ideia. Está muito bom estar com vocês. E incrível essa oportunidade de estar aqui. Eu já queria agradecer você que já tirou o seu tempo aí para assistir essa conferência, porque eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, vamos provocar muitas reflexões, esperamos contribuir para a paternidade no Brasil e no mundo de alguma forma. Nós estamos muito felizes, eu sou o Ageu, do @Papai Descomplicado, e vou estar aí com vocês nesse primeiro painel da nossa primeira conferência, junto com o Fernando, do @Pai de Verdade, com o Júlio, do @Pai Informação, que vamos estar discutindo um pouquinho sobre construindo uma paternidade significativa, certo? Nós estamos aqui pela plataforma digital, mas também estamos acompanhando aí, transmitindo para vocês pelo YouTube, certo? Então você fique à vontade para comentar, para curtir, para interagir com a gente, porque a sua audiência, a sua participação, sem dúvida, é muito importante para nós. Essa conferência, ela só existe porque nós temos você que quer aprender um pouco mais sobre paternidade. E eu tenho certeza que esse painel vai ser muito incrível, porque eu tenho aí a participação de dois caras muito incríveis, do Fernando e do Júlio, que vão estar falando com a gente aí direto de Pernambuco, né, da terra do frevo, falando aí com a gente um pouquinho sobre uma paternidade significativa. Eu queria começar com o Fernando se apresentando aí. Fernando, conta pra gente quem é você, pai de quem, de onde você fala. Pois é, muito bom dia para você, o Ageu, né? O Júlio também, amigos virtuais, né? Que a gente tem o prazer de conversar agora também pela internet, mas que o Júlio também já teve um contato com ele num evento pessoalmente a primeira vez. E me apresentando, eu sou o Fernando Alvarez, né? Eu sou o pai de Valentina, vai completar 5 anos agora em setembro. Sou esposo da Joana Barros. Então, nessa construção paterna, ao longo dos 5 anos, né, que vai completar com Valentina, eu venho espalhando a paternidade com a plataforma do Pai de Verdade, no Instagram, no blog e no YouTube, né? Então, a gente vem falando dos nossos aprendizados com o objetivo em me formar um pai de verdade. Não que eu me intitule um, mas que eu sempre busco aprender também com vocês, aqui na internet, com as pessoas que eu convivo. E esse aprendizado a gente vai dividindo também essa experiência no Instagram do Pai de Verdade, no blog e nos grupos de WhatsApp, e o que a gente está fazendo aqui também nessa conferência, que é aprendendo mais também. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Fernando. Júlio, fala com a gente aí também. Se apresenta. Júlio, você nos ouve? Júlio, tudo bem aí? Tá, o Júlio está tentando se conectar. Júlio, já está ouvindo a gente? Ele está chegando. Pode falar, Júlio. Não estamos conseguindo ouvir o Júlio. Estamos com um pouquinho de ruído no microfone dele. Vamos tentar contatar ele aí enquanto ele vai se apresentando. Bom, enquanto o Júlio vai se conectando aí, assim que ele tiver ok, ele vai falar para a gente de onde ele fala, quem é ele. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre paternidade significativa. A primeira conferência online de pais, ela nasce desse movimento de pais que querem, de alguma forma, contribuir para uma paternidade mais ativa, afetiva e integral, né? Pais de verdade, como fala aí o Instagram do Fernando. Um abraço para o Igor, que já está acompanhando a gente lá de Fortaleza, Ceará. Obrigado, Igor. Um abraço para você aí, meu amigo.
Bom, e quando a gente está falando, né, de paternidade significativa, a primeira coisa que vem à ideia da gente, ou à mente da gente, são atitudes que são necessárias para a construção de uma paternidade mais significativa. Fernando, enquanto o Júlio vai se organizando ali para a gente conseguir ouvir ele, eu já queria começar perguntando para você nesse painel. Em que momento, quando chega a Valentina na sua vida, ou à espera da Valentina, o que vocês estavam se programando para ela, em que momento ali você disse, bom, eu preciso construir uma paternidade que faça alguma diferença na vida da minha filha, na minha vida e no mundo? Em que momento que foi isso? Como foi isso para você? Pois é, Geu, desde sempre que eu me entendo como. A gente escuta muita expressão aqui, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive vontade de formar família. Então, desde o início que eu sempre tive essa vontade em me tornar pai, e que eu pensei em formar uma família, eu já tinha esse entendimento comigo, porque eu tenho um privilégio de ter um pai presente, participativo em todos os processos, e essa ideia de falar sobre paternidade surgiu também do que eu via muito ao redor, das famílias que tinham uma participação menos efetiva de homens, né, dentro dessa estrutura. Então eu via que alguns colegas, eles passavam por situações que eu não queria passar, nunca passei, mas não queria ter passado. Então eu comecei a sempre idealizar uma família para mim. No caminho conheci Joana, que também queria formar uma família, minha esposa, e com a construção da gente ter uma filha, né, com esse pensamento, me veio a ideia de fazer o Instagram para poder ampliar esse discurso, esse debate, porque inicialmente era uma fala muito romantizada do meu sentimento paterno, né, do que eu vivo hoje ainda, mas no percurso a gente foi vendo construções que precisavam ser debatidas com a paternidade. Então, a partir daí, eu vi a importância e a necessidade da gente falar sobre o tema nessa dinâmica e fui construindo discursos, debates, galgando contatos com outros pais, assim como vocês também, que você também me fez esse convite para participar desse grupo, aos pais do evento que estão engajados com a causa. Então, a gente foi se conectando e ampliando esse debate, porque no início, até então, eu não conhecia outros pais que tivessem esse discurso. Mas com a internet, assim, refazendo a minha fala, né? Eu não tinha noção que outros pais estivessem tão conectados a essa temática. Claro que vocês existiam, mas com a internet isso nos aproximou. Então, a partir da internet, a gente também teve essa chance de que esse debate fosse ampliado, e com a internet eu também tive a chance de garimpar outras informações. Por exemplo, a minha esposa, a Joana, ela sempre pesquisava informações do universo feminino, né? Ela me levava para rodas de conversa, numa roda sobre puerpério, que eu fiquei sabendo que era puerpério, uma semana antes do nascimento de Valentina. Tinham poucos homens, assim como eu, então eu notei essa carência desse assunto. E a gente está nesse espaço de fala aqui, com outras pessoas que estão acompanhando a gente, isso é um privilégio. Eu agradeço a cada um que está engajado nesse evento, a você que está acompanhando, seja no vivo ou em outro momento, essa iniciativa. E a gente está caminhando junto para que nossa sociedade ela se fortaleça e seja mais igual para todas as pessoas. Então, a partir daí foi que eu comecei a criar o Instagram, pensando em debater mais a paternidade e ter o privilégio de estar junto aí de vocês. Que massa. Júlio, conta pra gente aí quem é você, agora que você conseguiu aí voltar com a gente, vamos lá? Tá nos ouvindo, Júlio? Acho que a imagem do Júlio está travando um pouquinho. Vamos continuar acompanhando aqui e acreditamos que ele vai conseguir falar com a gente aí ao longo do painel. Bom, Fernando, eu acho muito bacana quando você traz para a gente essa coisa de eu descobrir em outros pais que havia outras pessoas engajadas nesse movimento, né? Isso que a gente chama de você consegue identificar pares para sua luta, é essencial para os pais e mães que estão nos assistindo nesse momento, né? Porque a partir do momento que eu encontro alguém que está engajado na mesma luta que eu me sinto inspirado a continuar naquela luta.
Na sua percepção hoje de pai de menina, por que o mundo precisa de pais mais ativos? Por que o mundo precisa de pais que construam, de fato, uma paternidade significativa? Pois é, Agil, essa sua pergunta ela é necessária porque a gente ainda vive um mundo desigual de gênero, né? Existe uma pesquisa da ONG Promundo que relata que se todos nós, homens e mulheres, a gente se unisse de mãos dadas a partir de hoje, estabelecesse um marco, a gente levaria pelo menos 75 anos para estabelecer a igualdade de gênero. E isso todo mundo concordando a partir de hoje. Como isso ainda não está estabelecido nem confirmado, a gente vai levar um certo tempo ainda para poder estabelecer. Então, quanto mais a gente se unir, enquanto pais, principalmente pais de meninas, para empoderar nossas filhas para as questões que acontecem no mundo, a gente vai fazer com que elas, enquanto forem adultas, elas tenham escolhas mais assertivas para a vida delas. Eu não estou falando no sentido de eu, pai, querer escolher o que minha filha, o que eu considero ideal para minha filha, porque o que é bom para mim pode não ser para ela. Ela é um ser humano, né? Ela precisa desse espaço de pensamento para que ela decida o que é ideal para ela. Então, a gente, enquanto pai de menina, ou seja, também as pessoas que são pais de menino, elas também precisam se engajar, porque ao mesmo tempo que eu empodero a minha filha hoje, lá na frente, ela vai conversar, vai dialogar com outras crianças, no caso vão ser adultos. E hoje também. Então é importante que estejamos com a linha de pensamento, a gente poderia dizer, uma régua, né, de pensamento positiva. Claro que cada família tem seu jeito de criar, cada família tem seu modo de criar. A gente não está aqui dizendo que o que a gente faz é o correto e o perfeito para todo mundo. Mas a gente passa na régua do respeito, do amor ao próximo, né? A gente consegue ampliar esse debate para que as pessoas tenham mais respeito e empatia ao próximo. A gente vê tanto noticiário aí com informações que são desagradáveis, né? Eu trabalho com comunicação e todo dia eu estou, como todas as pessoas, tendo essas informações muito perto, principalmente a mim, que trabalho diretamente garimpando essas informações na reportagem, e não é confortável, a gente ainda vê nos tempos de hoje, informações que a gente poderia estar mais avançado, né? Tendo ainda que debater alguns assuntos, como, por exemplo, a igualdade de gênero. A minha filha ter direito, daqui a uns anos, a um acesso de trabalho igual a um homem. Ela não ter que... Os dados do IBGE de 2018 trazem isso, que nós, homens, trabalham... As mulheres desprendem 19 horas e meia de trabalho doméstico, enquanto nós, homens, estamos com metade dessas atividades em casa. Então, isso são dados de hoje, o dado de 2018, mas a gente sabe que nessa pandemia ainda mais, essas informações ainda prevalecem. Eu ainda recebo relatos no meu Instagram com mães que seguem dizendo, poxa, como eu queria que o pai do meu filho tivesse uma participação mais efetiva. Então, que a gente possa refletir para que nós possamos criar nossas filhas empoderadas e os pais e as mães de meninos também possam orientar essas crianças também para uma equidade de gênero, para que nós possamos avançar socialmente. É por isso que precisamos ser pais efetivos nesse modo, para uma paternidade significativa. Beleza, Júlio voltou, beleza? Tá nos ouvindo? Bom dia, então, consegue me ouvir agora e me ver? Sim, que bom! Fala com a gente aí, direto de Pernambuco, vamos lá. Bom dia aí a todos, desculpem aí esse transtorno. Acontece. Bom, para quem não me conhece, sou o Júlio, tenho 35 anos, sou casado com a Kiara, tenho um filho de 1 ano e 1 mês, sou empresário e atualmente possuo aí também essa página que quem está vendo aí, o Pai Informação, o qual utilizo hoje para falar um pouco mais do meu dia a dia nessa vivência da paternidade, onde eu posso estar tendo troca, conhecendo novos papais aí que estão engajados também nesse universo que para mim é fantástico. Eu amo ser pai, eu me sinto muito realizado e me sinto honrado por ter sido convidado e estar aqui com vocês trocando essa ideia, falando um pouco mais da proposta e da paternidade significativa, que é realmente muito importante e a gente realmente tem que estar falando, tem que estar levando isso aí à frente. E sou muito honrado também de participar de um grupo, né, que fui convidado até pelo Ageu, de papais aí influenciadores. Então, me sinto realmente honrado. Então, agradeço aí o convite. Espero poder somar com vocês e aprender, né?
Certo. Júlio, eu tive o privilégio de poder acompanhar você, né? Eu conheci o seu Instagram quando a sua esposa, a Chiara, ainda estava grávida, e eu convidei você para o nosso grupo porque eu fui acompanhando o seu Instagram e a gente está falando de paternidade significativa e eu queria perguntar para você assim, eu vi, de certa forma, o Júlio se construindo como pai, né? Você ali pesquisando, estudando, trazendo para as pessoas alguns conteúdos sobre gravidez, termos técnicos, esclarecendo algumas coisas, fazendo aquilo do seu jeito. E a gente acompanhou de perto, assim, né, quando eu digo de perto, pelo Instagram, que a gente acaba se sentindo de perto, mas todo o parto do Gael e o crescimento do Gael, né, que curiosamente tem a mesma idade do Arthur, e assim, eu posso dizer, né, como alguém que acompanha você, que o Júlio é um pai presente e um pai que tem feito uma paternidade significativa. Eu queria perguntar para você, né, já perguntei isso para o Fernando, em que momento que esse Júlio pai nasceu, que você disse assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para o mundo e é por isso que eu quero ser um pai presente. Por que você decidiu isso? O que inspirou você a fazer isso? Cara, quando vocês me mandaram esse tema, inclusive, eu fiquei até pensando um pouco, né? Porque inconscientemente eu já tinha isso em mente de construir essa paternidade significativa, mas nunca tinha pensado que eu estava fazendo isso, né? Vamos dizer assim. Eu costumo. Eita, estão escutando, meu Deus? Estamos. Falha um pouquinho, mas pode falar. Sim. Alô? Não, gente. Fica tranquilo, vai voltar. Tudo bem, acho que travou para... Voltou? Acho que travou para o Júlio novamente. Mas vamos lá, Fernando. Retomando aqui, a gente estava falando da paternidade significativa na perspectiva de um pai de menina. E como você citou aí, né, a questão de você ser um profissional da área da notícia, eu queria resgatar com você alguns elementos que a gente pudesse discutir nesse sentido. A gente tem alguns casos emblemáticos no Brasil, como o caso dos Richthofen, né? Temos o caso dos Nardoni, temos o caso da menina Eloá e vários outros exemplos em que a gente teve não vou dizer uma atuação, porque não era um papel cinematográfico, mas que a gente via ali um papel de um pai que em algum momento se refutou a uma paternidade presente, ativa, e que, de certa forma, experimentou um lado amargo da paternidade, vamos dizer assim, porque não dá vida. Mas, por outro lado, a gente vê no mundo, né, acontecendo e no Brasil também, a gente vê movimentos de outras pessoas que têm uma inspiração paterna, positiva e significativa e que levam essas pessoas a fazer algo que possa transformar o mundo, né? Temos o exemplo da garota Malala, que acabou de se formar agora, Nobel da Paz. Temos também o exemplo da garota Greta Thunberg e temos vários outros exemplos. Eu queria perguntar para você, você enquanto pai, né, e também enquanto filho, quanto você enxerga que um pai pode inspirar um filho para fazer algo bom no mundo, né, e o quanto a ausência dessa inspiração também pode trazer reflexos negativos na sociedade? Ageu, eu vou me colocar nessas questões para não gerar polêmica apenas com as minhas experiências. Sim. Mas eu reconheço os momentos que você citou aqui, e o caso da Malala Yousafzai, para mim, assim, eu sou fã dela, da família dela e da Greta também, porque são exemplos inspiradores de vida e que eles devem ser reproduzidos, propagados. Sobre o meu caso, eu vejo um exemplo com Valentina, uma coisa muito recente e até muito... Bateu emoção. O sorriso é para disfarçar a garganta travada, mas vamos lá. É o seguinte, com Valentina, nessa situação da pandemia toda, ela está ciente de todos os processos que a gente está passando, né? Do uso da máscara, porque tem que ficar em casa,
as aulas online, né? Toda essa dinâmica. E uma vez, a gente circulando com ela no carro para ela poder dormir, né? Que ela estava, às vezes, até um pouquinho cansada, estressada, né? Então, ela relaxa mais um pouco no carro. E de dentro da cadeirinha dela, a Geu, ela percebeu que as pessoas na rua estavam sem máscara. E ela notou e disse a mim, papai, aquela mulher, aquele homem ali está sem máscara. Ela pode pegar o coronavírus e passar para a gente também, não é verdade? Então, cara, quando ela me disse isso, eu já entendo que a gente vem caminhando para dias melhores, porque desculpa, os dias não tão fáceis, né? Desculpa, fica à vontade. E a gente vendo relatos desse, cara, de uma menina que vai completar 5 anos, a gente entende que é possível um mundo mais leve, né? Uma outra vez foi aqui em casa também, ela com o meu sobrinho, ele não estava querendo ir para casa porque queria brincar, claro, uma criança quer brincar sempre. E eu estava na cozinha terminando umas coisas, enquanto Joana, minha esposa, estava na sala, né? Resolvendo também aquele vai não vai do meu sobrinho com a minha irmã. E Valentina, do nada, veio para até a mim na cozinha e fez, papai, eu vou dar o meu Daniel Tigre para João Miguel. Aí eu pensei na hora, digo, vai dar, tudo bem. A gente até tinha pensado, ela já entende algumas doações de brinquedos. E nesse dia eu disse assim, Valentina, vem cá, quando você vai dar o brinquedo para ele, ele pode entender que seja para sempre. Você vai querer doar seu brinquedinho, o bonequinho para ele para sempre, ou você quer só emprestar? O que é que você quer fazer? Deixa ela refletir. Imediatamente, a Ju, a resposta dela é que ela queria dar o brinquedo. Então, quando a gente se coloca próximo dos nossos filhos, né? A gente tem esses exemplos da Malala Yousafzai, tem da Greta Thunberg, que são crianças, são jovens, inspiradoras, até para nós adultos, né? Da minha idade também, igual ao do Júlio, 35 anos. Isso, cara, é de uma maneira, de uma paternidade significativa, presente, seja falar de pai biológico ou pai afetivo, né? E as mães também, seja biológica ou mãe afetiva, ou os familiares afetivos que assumem esse papel de substituição. Eu acho que o cuidado com as nossas famílias é indispensável. Vamos seguir aí, senão... Deixa eu beber água. Tá tudo bem. É permitido chorar, tá? Júlio, eu queria, né, você estava falando, a gente teve um ruído, não conseguimos terminar de ouvir você está nos ouvindo, beleza? Tá aí, Júlio? Tranquilo? Ou congelou a imagem novamente? Para mim, o Júlio congelou, mas eu estou vendo a foto dele aqui. Tá, E sei que ele está presente com a gente. Acho que ele congelou a imagem novamente. Vamos ver se ele vai conseguir voltar aqui para a gente. Quando a gente olha para isso, né, e quando a gente percebe nos nossos filhos, sobrinhos, primos, atitudes que são capazes de nos trazer essa emoção, de nos trazer essa certeza de que a gente está construindo um mundo melhor, são sinais de que a gente pode sim, né, construir novos tempos. A gente jamais pode aceitar, né, seja de qualquer forma ou de qualquer órgão que venha, né, qualquer tipo de censura à mudança, né, e a mudança para algo melhor. Fernando, nesse sentido, o que a gente olha, e olhando para esses exemplos, e olhando as nossas vidas, né, quando eu divulgava o evento, eu dizia o tempo todo para quem era convidado para participar, dizendo, olha, são pais reais, né, e você acaba de mostrar isso, que você é um pai real ao chorar, são pais reais, construindo uma paternidade real para falar para vocês de uma realidade. Que elementos você e Joana buscam utilizar no dia a dia da criação da Valentina, né? Aqui nós temos pais e mães nos ouvindo, nos assistindo, e tem muitos pais e mães, ou ainda jovens que vão ser pais e mães, que se inscreveram, e eu acho isso o máximo. Que elementos vocês usam na educação, na criação da Valentina, que vocês buscam dizer assim, a gente está usando esses elementos porque a gente quer construir uma paternidade significativa?
É o seguinte, a gente busca mostrar realmente uma igualdade que existe aqui em casa. Já aconteceram momentos de, por exemplo, eu estar na cozinha, ou Joana está na cozinha fazendo alguma coisa para Valentina, e em algum momento ela queria brincar comigo ou com a mãe. Eu acho que nesse dia ela queria brincar com a mãe, por algum motivo. Era alguma brincadeira que estavam fazendo na sala, eu não me lembro qual era. E eu estava na sala, ela imediatamente ela fez: Papai, você pode ir para a cozinha terminar o que tem para fazer. Eu acho que era um almoço, uma comida, uma refeição. A comida a gente fala aqui no Nordeste. Às vezes eu esqueço que eu estou falando com muita gente. E ela pediu para que eu substituísse a mãe na função, né? E ela não viu diferença de gênero nisso. Quando eu dou o banho nela, né, para ela ir para a escola, ou a mãe dá esse banho, e eu vou ajeitar o cabelo dela, ou a mãe ajeita, ela não questiona se a mãe faz melhor do que eu, mas ela já sabe que a mãe faz melhor porque eu já verbalizei isso. Mesmo que eu me empenhe em ajeitar os cachinhos dela, como a Joana me orienta, fazer a fitagem, todo aquele procedimento de cuidado, né, que eu aprendi também com Joana, ela, em momento nenhum, ela distinguia gênero. Então, eu acho que para a gente ter uma paternidade significativa, a gente precisa, com o nosso exemplo, a gente mostrar situações de exemplo, e não simplesmente fazer com que desça de goela abaixo para que a criança, de alguma maneira, ou aprenda ou traumatize, né? A gente, ao longo desse tempo, eu vim lendo um pouco sobre disciplina positiva e comunicação não violenta, então também eu procuro me melhorar enquanto ser humano. Eu ainda não acho que eu esteja no ideal da comunicação. Que em algum momento eu posso falar um pouco mais duro, mais grosso, mas assim, em todas as fases eu procuro sempre fazer com que Valentina faça uma reflexão de suas atitudes para que ela tome o direcionamento ideal para ela. Não, eu não deixo ela decidir sozinha, claro, óbvio, ela é uma criança, mas eu conduzo essa linha de raciocínio dela para que ela possa refletir. Por exemplo, para ir para a escola, dentro de casa, ela está assistindo os videozinhos dela, né? Sempre brincando nos canais que ela gosta. E eu digo, Valentina, é hora da gente ir se arrumar para a escola. Ela, papai, eu não quero não, porque estou cansada. Ela não gosta do formato online, mas ela assiste ciente que faz bem para ela. Então, muitas vezes, Ageu, eu faço com que ela reflita para que ela tenha esse entendimento e reconheça que ela já sabe que é bom para ela quando ela lê uma coisa na internet, ela lê uma frasezinha de uma faixa, papai, isso aqui é o número 1. Ela consegue escrever algumas palavrinhas que ela já vai aprendendo. Então, eu lembro a ela que o momento da escola é o momento também dela aprender. Então, eu trago ela para essa reflexão e essa paternidade significativa, eu acho que é isso, que eu e Joana, nós vamos mostrando para ela os caminhos que são bons, os caminhos que ela pode ser positiva. Quando ela vê algum vídeo na internet que não é ideal para ela, às vezes aquele vídeo vai jogando outros conteúdos, eu digo, Tina, isso aí não é legal para a criança. Vamos mudar, ela vai e muda. Então, a gente traz ela para essa reflexão e vamos construindo com ela esse cognitivo reflexivo, para simplesmente eu não chegar, Valentina, muda o canal porque eu quero, porque eu sou seu pai, né? Já ouvimos muito esses relatos, e hoje eu não concordo, porque a gente sabe que pode gerar traumas, muitas vezes uma maneira efetiva dessa não vai gerar o resultado ideal, e a gente não vai avançar na construção da educação dos nossos filhos, consequentemente do mundo. Quando eu cuido da minha criança, da minha filha, eu estou cuidando também de outras famílias. Minha filha está bem, eu fico feliz, minha esposa fica feliz. Essa criança, ela vai reverberar positivamente no mundo. Então, todo mundo estando bem, o mundo, consequentemente, vai ficar mais leve. Então, assim, a gente consegue construir uma paternidade mais significativa, Gil. A minha linha de raciocínio vai por aí. Que incrível. Eu queria pedir o pessoal que está assistindo a gente, né? Conta pra gente de onde vocês estão. Quero mandar abraço para todo mundo aí do Brasil, então eu queria saber de onde vocês estão. Eu sei que tem gente dos 4 cantos, do Oiapoque ao Chuí, assistindo a gente aí, então eu quero ouvir todo mundo aí. Conta pra gente de onde vocês estão vendo a gente. Fernando, a gente, quando vai exercer a paternidade, existe, né, linhas de pensamento sobre isso, da psicologia em específico, de que, de certa forma, a gente pode, ali, desenvolver uma paternidade que seja única e inédita naquele momento, né, como também, um abraço para a Bahia, que está aí assistindo a gente, adora a Bahia, como também a gente pode, de certa forma, estar ali fazendo uma repetição de ciclos do que a gente vivenciou na infância ou na adolescência enquanto filho.
E aí, nesse sentido, a gente pode desenvolver uma paternidade que de fato seja significativa ou uma paternidade que seja uma repetição de atos. E aí, a partir disso, eu queria dialogar com você no sentido de construir uma paternidade significativa. Às vezes a gente acha que é construir uma paternidade incrível ou ser alguém fora do comum, né? Ser um ser extraordinário. E a gente já queria esclarecer aqui que não é isso, tá? Paternidade significativa não é ser um ser extraordinário, tá? O ser extraordinário, esse super-herói, esse showman, vamos dizer assim, ele não é saudável, tá? Ele não faz bem às relações, e em específico as relações paternas. Mas o que é necessário é que a gente consiga ressignificar aquilo que a gente vivenciou para a gente construir essa paternidade significativa. E a partir disso, né, eu queria perguntar para você, né, que a gente pudesse pensar o seguinte, fazendo uma projeção para o futuro, que paternidade, que maternidade você acha que a Valentina vai construir, que os nossos filhos vão construir a partir dessa paternidade, dessa maternidade que eles estão vivendo hoje, né? Ou seja, que pais, que mães a gente vai ter daqui a 20, 30, 40 anos, né? Qual é a paternidade que a gente está construindo para o futuro? Pois é, Agil. Vendo também a construção que você tem, né, com o Arthur, ao lado da sua família também, isso me move para a gente continuar essa caminhada, né? Antes de eu ser pai, com Valentina ter nascido, eu sempre construí aquela paternidade que a nossa cultura nos impõe, né? De nós homens sermos os provedores financeiros, apesar de que meu pai nunca me impôs isso, mas ele sempre foi um cara muito presente, participativo, ainda é hoje, porque situações da minha vida enquanto adulto, muitas coisas ele também me ajuda a resolver quando eu sempre busco o apoio dele. E eu sempre também tive uma observação ao redor de que a gente, o que você falou dessa questão é muito engraçada do showman, né? De você ser aquele super pai, numa fase da minha fase adolescente e jovem, assim, de 19, 20 anos, eu já cheguei a refletir que eu poderia, tipo, será que eu preciso ser esse pai capitalista de sempre prover o presente para minha filha, mesmo eu querendo estar presente? Mas eu pensava que o dar presente poderia tornar minha filha feliz. E hoje eu tenho certeza de que o estar presente é muito mais relevante do que dar presente. Em setembro do ano passado, nós fizemos uma viagem que eu nunca imaginei ter feito. Fomos à Disney, né? Na sequência, nós também fizemos uma doação dos sapatos de Valentina que estavam grandes no pé dela para uma instituição aqui de Pernambuco, na cidade de Olinda. E esse ano, Ageu, para você ter uma ideia, ano passado a gente comemorou os 4 anos da minha filha na Disney. Eu nunca imaginei isso na minha vida, comemorar o aniversário de uma filha minha num ambiente capitalista que é a Disney, mas também um ambiente de que a gente realiza sonhos. E esse ano a gente explicou para ela que, diante desse quadro que a gente vive da pandemia, não seria possível uma festa maior, dentro das nossas possibilidades, com mais pessoas, com brincadeiras, coisas e tal. E eu disse, Tina, a nossa festinha vai ser dentro de casa, com um bolo, os salgados, o doce e o suco para você tomar, que ela ainda não toma refrigerante. E, cara, ela deu um salto no sofá de pular, de alegria. E assim, eu só reforcei o que eu já vinha aprendendo com ela, que a criança, ela não quer presente. Ela se quer uma família presente, participativa, ou seja, ela não se importa com o capitalismo. A mesma alegria que ela pulou em saber que o aniversário dela seria na Disney, ela pulou do mesmo jeito no sofá, sabendo que a festa dela é na sala de casa, com um bolo e um refrigerante, um suco. Ou seja, a gente tem que deixar desse idealismo de showman realmente, né? Eu não vou mentir que eu já construí isso na minha mente na fase jovem, né? Porque eu digo, poxa, como é que essa preocupação toda de financeira que o mundo também termina nos impondo. Então, para quem esteja assistindo, para você que é um pai de hoje, para você que vai se tornar pai, desconstrua isso. Porque a criança, ela quer presença.
Quando eu termino meu home office Sim. aqui, a primeira coisa que ela pergunta faz, papai, já terminou? Ou saio do quarto, vou beber uma água e volto. Então, ela quer essa presença, ela quer esse momento de estar junto. E assim a gente ressignifica a paternidade, né? E podemos construir uma paternidade mais presente dos nossos filhos. Claro, diante de cada quadro de família, diante de cada cenário, né? Eu estou contando aqui a minha realidade, mas que nós possamos passar aquela régua, né? De adaptabilidade, de respeito e de amor ao próximo. É isso aí. Sim, sim. Júlio, eu queria conversar com você agora, já se deixando você super à vontade, tá? Não se constrange com essa questão, porque isso já aconteceu muito comigo, problema de conexão, tá? Só para deixar você mais tranquilo ainda, na minha primeira live no Instagram, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, que eu não conseguia entrar ao vivo. E aí, a pessoa que eu estava convidando teve que entrar ao vivo e me chamar para mim conseguir entrar na live dela, de tão ansioso que eu fiquei. Júlio, não sei se você já assistiu o filme O Lado Bom da Vida. E no filme O Lado Bom da Vida, a gente tem ali pais e destaca bastante a figura do pai, né, naquele filme, quando esse pai, no meio da Segunda Guerra Mundial, consegue ressignificar, né, a Segunda Guerra para o filho, né, o pai está ali num campo de nazismo, eu não sei se eu falei besteira, mas acho que é a Segunda Guerra mesmo, e ali o pai está no campo do regime nazista, e esse pai ali, ele ressignifica tudo para o filho, né? E agora, muito recente, eu li um episódio de alguma coisa assim na Síria, de um pai com um filho, que sempre que as bombas explodiam, os foguetes explodiam, para que o filho não entrasse em pânico, ele, de fato, ele falava com o filho que aquilo era uma comemoração, e eles riam em tudo para o filho não desenvolver ali pânico da guerra civil que a Síria vive. Eu queria perguntar para você, como que o Júlio, esse pai Júlio, se enxerga na vida do Gael, construindo esse mundo mais significativo, tentando trazer um pouco mais de leveza para o Gael no meio desse mundo tão conturbado que a gente vive nos dias de hoje. Fala, Gil. Bom, mais uma vez, desculpas aí pela essa saída e entrada várias vezes. Realmente tive que vir para um outro local para tentar agora permanecer aqui com vocês. Seguindo aí teu raciocínio, eu acho que eu preparo eu me preparo na realidade, né, para poder estar passando para o Gael uma maneira. Oxi, ficou escuro. Júlio, estamos te ouvindo? Júlio, acho que ele caiu, gente. Tá, vamos. Enquanto ele volta aqui com a gente, tá? Mas fique tranquilo, se o Júlio não conseguir voltar, eu me comprometo a fazer uma live com ele depois para mim ouvir ele. Desculpa, a Suri lá tá me corrigindo aqui, Samar tá me corrigindo. O filme não se chama O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida é com Will Smith. Esse filme se chama A Vida é Bela, no qual o pai ressignifica a guerra para o filho. E aí eu queria jogar essa bola para você aí, Fernando. Como ressignificar um mundo tão pesado para crianças que são tão inocentes, são tão puras, e que a gente precisa de fazer com que elas continuem acreditando na vida, na bondade das pessoas, na capacidade das pessoas de continuar fazendo bem. Ou seja, como construir bons filhos em meio a um mundo com tantas coisas negativas. Tá me ouvindo? Fernando, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você me escuta? Beleza, pode falar. É o seguinte, respondendo a tua pergunta, Ageu, eu acho que a gente pode construir os nossos filhos, né, ressignificando muitos comportamentos. Eu costumo brincar que eu misturo um pouco aquela música da Elis Regina, né, como nossos pais, e a do Marcelo D2. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, porque a gente tem que parar um pouco de não desconsiderar, né, mas assim aproveitar o que vale para hoje, do que a gente ouviu dos nossos pais, e a gente ouvir também as nossas crianças. Muitas vezes eles trazem situações que a gente para refletir e tem significado social.
eu sempre defendi que a criança, ela escuta desde o do ventre da mãe. A gente tem, os médicos podem explicar isso melhor do que eu. Em alguns casos, de alguns tipos de assuntos, as pessoas queriam conversar junto de Valentina, e eu pedia com uma certa atenção que as pessoas evitassem aquele conteúdo, porque a criança está captando tudo. Então, dependendo do que seja, um assunto mais adulto, evite conversar na frente da sua criança. Mas que, se for algum assunto adulto, como o coronavírus, que você explique dentro dos limites de entendimento dela. Mas a criança, ela não está alheia ou está desinformada de tudo. Valentina, que ela sabe de tudo, ela vê o símbolo do coronavírus na televisão, ela já identifica o que é, ela vê uma pessoa com ou sem máscara, ela já percebe. Então, que a gente possa ressignificar esse entendimento das crianças. E a criança passando por essa compreensão, né? Seja essa compreensão oral, a compreensão verbal, visual, ela vai captando no limite dela essas informações para a gente reconstruir essa paternidade. Então, eu acredito que a gente pode ter alguns exemplos de que nós possamos repensar algumas atitudes, né? Por exemplo, o menino que chora não pode chorar, não pode expressar sentimentos, né? E a menina, ela deve brincar simplesmente com as bonecas. Então, hoje, muitos homens que podem não cuidar dos seus filhos, será que esses caras tiveram acesso ao contato físico com o pai, com a mãe, um carinho a mais, né? Um carinho a mais não, eu diria um carinho, né? Um afago, um abraço, ou então essa criança chorar e ser acolhida, ou será que ela ouviu muito o chore não? Que ainda hoje eu escuto muitos relatos do chore não. Então, a criança que chora, ela, por algum motivo, ela está precisando desabafar aquilo. Os psicólogos podem explicar isso muito melhor do que eu, mas trazendo para o meu relato paterno, quando Valentina chora, eu acolho. Eu chamo ela, digo, o que é que está acontecendo? Se para mim é uma besteira, mas para ela não é, então eu vou conduzindo para que ela tenha uma linha de raciocínio, e ela entenda que aquele momento que ela está passando é coisa rápida, que vai ser resolvido, né? Eu não fico Pessoal, fazendo vocês com me que ela... ouvem? Desculpa. Tudo bem. Eu não fico fazendo com que ela desmereça aquela fase que ela esteja passando. Então, a gente precisa acolher nossos sentimentos, a gente precisa entender os nossos sentimentos para que nós possamos conduzir de maneira mais efetiva essa construção paterna, né? Um homem, ele precisa estar próximo dos filhos, vivenciando esse sentimento, em hipótese alguma deve ser furtado ou roubado dessa maior experiência de sua vida, do cuidado, da educação, fazer o que você faz, o que eu vejo nas suas redes sociais, e que outros pais, o Bora Pai falou aí para o canal, lhe parabenizando pela condução das perguntas, que eu também lhe parabenizo, é que é importante que nós possamos conduzir as nossas crianças para que elas reflitam esse entendimento social, para que elas reflitam essa régua do amor ao próximo, né? Porque é o que eu falei do início. Uma coisa que é boa para minha família pode não ser boa para quem esteja assistindo. O modo de vida que eu vivo pode não ser bom ou ideal para o outro pai, mas não por isso ele vai deixar de ser um pai de verdade. Ele não vai deixar de ser um pai que participa, que cuida ao modo dele, mas que essa régua social, o amor ao próximo, a igualdade de gênero, a educação, né, que as crianças tenham acesso à educação e não sejam limitadas a se informarem, para que a gente possa ressignificar essa paternidade. Em alguns casos, a gente construa uma paternidade mais efetiva, né? É o que você falou, Sim, essa paternidade sim. significativa. Beleza. Dentro disso, muito interessante. Pessoal, desculpa, tive um delay que tive que trocar a conexão de internet aqui. Coisas do ao vivo, tá? Se o Faustão se permite a isso, nós também nos permitimos a esse luxo de falhar ao vivo, tá bom? Mas vamos lá. Bom, dentro disso, né, eu acho que a gente precisa de entender, nós estamos discutindo isso hoje ao vivo do Brasil e temos algumas pessoas inscritas de outros países nos assistindo. E existe essa coisa, né, que a gente tem que sempre entender, que é o lugar de onde eu olho ou de onde eu vejo, né? E aí, a partir disso, o que ocorre? Quando você traz com essa fluidez, com essa tranquilidade, a paternidade que você está construindo para a Valentina, é de onde você olha essa paternidade, e é de onde foi construída essa paternidade para você, né, da parte do seu pai.
Mas, entretanto, a gente vai encontrar no caminho pais que não estão conseguindo construir uma paternidade significativa, e não é porque eles não querem, né? Eu acredito que, exceto as condições de patologias psiquiátricas ou as de defesa própria, a gente não pode dizer que as pessoas nascem ruins e que elas queriam fazer algo de ruim. E às vezes você vai encontrar com um pai ou com uma mãe, que seja aquele que tem uma criança pequena ou aquele que já tem uma criança crescida, que se sente frustrado em algum momento pelas atitudes que ele está tendo como pai, né? E aí é a posição de onde ele vê a paternidade. Ele viu uma paternidade que batia, ele via uma paternidade que falava alto, que gritava, que colocava de castigo, que submetia a castigos físicos e morais, a vergonha, como forma de educação. E por mais que ele ache bonito e bacana esse movimento da educação não violenta, da comunicação não violenta, da disciplina positiva, por mais que ele ache incrível a questão de homens que estão conseguindo fazer diferente, ele não consiga. O que você diria para esse pai? Não estou dizendo aqui de conselhos, mas se a gente pudesse dizer assim, pai, vamos começar por aqui, o que você diria para esse pai? Eu diria o seguinte, que é importante, Ageu, as pessoas terem um momento de reflexão da vida, e não a gente viver nesse automático, né? Essa pandemia, ela não é um momento fácil para ninguém, nenhuma família está passando por uma situação confortável, eu diria assim, mas ela nos deu a chance da gente parar um pouco e refletir o que é que a gente vem fazendo no mundo, né? O que é que a gente tem... estamos mais tempos dentro de casa com as nossas famílias, né? Isso, claro, gerou mais conflitos familiares porque somos humanos e cada um vai querer tudo ao seu jeito, ao seu modo, né? Mas é chance da gente parar para refletir, Ageu, o nosso comportamento. O que é que a gente quer para um mundo lá na frente? O que seria ideal para a construção dessa paternidade? Para quem não teve essa chance de atendimento, de um entendimento sobre uma maior proximidade do pai, uma maior efetividade do amor, mas aquele pai de antes não quer dizer que ele não amasse o seu filho. A gente também não está aqui para julgar ou apertar o pescoço desse pai e dizer, você errou, não é isso. A gente vem evoluindo enquanto ser humano e cada fase da vida é chance da gente ressignificar o nosso comportamento. Então, se aquele pai não tinha chance desse entendimento ou chance de refletir sobre essa paternidade, e hoje, graças a nosso empenho, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de ampliar esse discurso. Essas pessoas que estão assistindo a gente estão interessadas em falar disso. De novo, eu agradeço a cada vida que está aqui assistindo essa conversa, ao Ageu também por estar mediando esse debate, essa disponibilidade, ao Ageu também por juntar essa galera no grupo do WhatsApp, esses marmanjos que estão a fim de falar de paternidade. O cara está disposto a querer um mundo melhor. Então, você que está assistindo a gente, seja pai, seja mãe, seja outro familiar dessa criança, que você ressignifique esse modo de pensar. Não é obrigado a pensar igual a mim, igual ao Ageu, mas que a gente possa, de novo, passar essa régua social do respeito, do amor ao próximo, desse entendimento de como é que a gente vai construir essa criança para dias melhores para todo mundo. Uma criança que ela tem uma efetividade de igualdade de gênero, né? Da questão racial, a questão política, ela vai conseguir fazer escolhas mais assertivas em favor de todas as pessoas. A política ela não pode ser decidida o que é bom para mim. Essa situação aqui está bom para mim, tal política social é boa para mim, a questão econômica é boa para mim, então eu vou votar em candidato A, B ou C. Mas a gente também precisa pautar as nossas escolhas políticas, as nossas escolhas religiosas, as nossas escolhas financeiras, também pensando no próximo. Eu também defendo no meu Instagram a compra de produtos que sejam de empresas, mesmo que ela seja capitalista, claro, uma empresa vai focar no capitalismo, mas de alguma maneira ela pode passar uma mensagem daquela marca sobre a família, sobre paternidade, sobre maternidade. Ela pode transferir parte daqueles recursos para apoiar causas sociais. Então, que a gente também tenha nossas escolhas pautadas também por isso, por um capitalismo consciente,
por um capitalismo também voltado para o meio ambiente. Então, eu penso que assim a gente pode ressignificar as nossas ideologias, né? Aos pais, principalmente também os homens, que não tiveram esse contato muito próximo com seus pais, que a gente está aqui aberto para conversar. Eu já recebi vários relatos de homens angustiados com esse contato, que não teve um contato efetivo junto dos pais, e que isso ainda hoje é uma ferida que está aberta. A gente pode sugerir que eles procurem também atendimentos psicológicos, né? Atendimentos, eu diria até espiritual, alguma comunidade que a pessoa convive, congrega também, é muito bacana isso. Eu acho que isso também reforça Sim. essa questão para a gente estar completo enquanto ser humano, e que converse, desabafe, tem mais intimidade com algum colega, chega lá no cara, velho, está acontecendo isso, estou passando por isso. E quando a gente desabafa, aquela dor, aquela ferida, ela sai, de alguma maneira ela dissolve no mundo, e a gente consegue construir novos caminhos. Eu penso, eu vou por essa linha de raciocínio. E vocês estão me ajudando nisso. Eu estar aqui falando, está também construindo essa minha paternidade, eu fico muito feliz. Bacana. Pessoal, assim, eu sou mineiro e gosto de conversar, então eu ficaria aqui mais uma hora batendo papo com o Fernando, porque o Fernando é uma ótima companhia para conversar, e o Júlio também, tá? Júlio, a gente vai fazer uma live com você, tá? Ainda essa semana, tá? E vamos divulgar para toda a galera. Pessoal, eu tenho que fazer o encerramento aqui para a gente já ir caminhando para o nosso fim, porque nós temos uma hora de painel, mas ainda temos mais 3 painéis hoje ao longo do dia. Fernando, eu vou fazer um bate-bola rapidinho com você, não estava no script, mas isso é bem rapidinho, tá? E os próximos pais que saíram no painel comigo aí, se preparem que vai ter esse bate-bola. É um ping-pong rápido, tá? Para você ser pai Participação, efetividade. Certo. A maior realização para você ao ser pai, você sentiu quando? Valentina nasceu. Certo. Ser pai de menina Reconstruir um mundo mais possível, principalmente para as mulheres. Certo, que incrível, que incrível. Obrigado. Fernando, muito obrigado, tá? Para quem quiser mais conteúdo do Fernando, você pode seguir ele no @paideverdade, tá bom? Esse é o Instagram dele, @paideverdade. Eu sou o Ageu, do @papai descomplicado, e eu e o Fernando e mais 70 e tantos pais, nós somos da Rede Pai, que é a Rede Brasileira de Apoio à Paternidade Ativa, Afetiva e Integral. Você pode conhecer o nosso Instagram no @papaisinfluenciadores, beleza? E você pode seguir a gente lá e conhecer todos os papais que são da nossa rede, ainda não estão todos lá. Se você quiser entrar para um dos nossos grupos de WhatsApp, manda direct no nosso Instagram, ou no @paideverdade, ou no @papaisinfluenciadores, e a gente vai direcionar você para algum grupo de WhatsApp de paternidade, beleza? A gente tem muita coisa bacana, muito conteúdo para passar para vocês. Eu queria deixar como recadinho final, gente, a conferência está só começando, e só foi o aquecimento. A gente tem ainda mais 19 painéis pela frente. Tem um painel hoje às 17, tem um painel hoje às 19 e outro às 21 horas. Se você assistiu, gostou, curtiu, chama mais um monte de gente para vir, chama seu vizinho, chama o cara da sua igreja, chama o cara da sua rua, chama o cara que mora no mesmo condomínio que você, o seu primo que mora em outro país, em outro estado, chama todo mundo. Porque, assim, o evento é 100% gratuito, você não tem que pagar nada, tá? E a gente tem, assim, muito debate rico pela frente. A gente vai falar de paternidade e racismo ainda hoje. Vamos falar de saúde do homem, vamos falar sobre paternidade de autismo, vamos falar sobre paternidade e várias outras vertentes. Eu não vou falar tudo aqui, porque você tem que assistir de tão bom que tá. Júlio, um abração, tá? Eu lamento muito o seu contratempo tecnológico aí, super acontece com todas as pessoas, e eu aguardo você para uma live. A gente vai fazer uma live, tá? Para a gente conversar sobre paternidade significativa com você. Um abração no Gael. Fernando, muito obrigado, tá? Um abraço, um beijo aí na Valentina, e um abraço aí para toda a sua família linda. E Recife é um lugar maravilhoso, eu ainda vou conhecer o Recife. Um abraço para todo mundo do Nordeste, porque é um lugar maravilhoso. E o Ezra já está aqui com a plaquinha dizendo: para de falar, Ageu, que eu tenho que fazer um sorteio. Um abraço, bom dia. Parabenizar o Fernando, o Ageu, o Júlio.
por esse papo tão enriquecedor, né, gente? Abrindo com chave de ouro a nossa primeira conferência de paz. Essa aqui é uma conferência online em virtude da pandemia, né? O mundo enfrenta nesse ano de 2020 uma crise de saúde mundial, né? A nossa vontade era de fazer um evento presencial, trazer todo mundo aglomerar todo mundo dentro de um ginásio e fazer uma conferência de paz com as famílias, com um lugar para as crianças se divertirem num canto enquanto os pais estão ouvindo painéis em todo lugar. Mas não foi possível nesse ano, então a gente está fazendo a conferência online. Eu estou invadindo esse painel aqui, Ageu e Fernando, por dois motivos. Um é para dar um recado, né, para vocês que estão assistindo aqui, que um dos apoiadores da conferência, né, um dos patrocinadores, vocês sabem que a conferência ela é gratuita, né? Nosso objetivo aqui não tem fins lucrativos, então a gente foi em busca de apoiadores para poder custear toda essa infraestrutura e buscar subsidiar, né, para a gente fazer um evento da melhor forma possível. Então, um desses apoiadores é a empresa Mundo em Cores, né, e a Mundo em Cores ela está ofertando a todos vocês que se inscreveram, que estão assistindo aqui, 15 dias, né, de acesso gratuito na plataforma deles. E lá dentro da plataforma são mais de 17 cursos voltados à família. Tem desenvolvimento da criança, amamentação, são vários profissionais especialistas lá. Então, para você ter acesso a esses 15 dias de conteúdo, você pode acessar no nosso site, conferenciadepaz.com.br, lá tem um banner, Mundo em Cores, 15 dias de acesso gratuito, ou mundoemcores.com/conferência de paz. Então, está dado esse recado, né? Você tem 15 dias para conhecer essa plataforma e acessar esses conteúdos. Nós já acessamos, nós da comissão organizadora, e vimos quão enriquecedor né, esses conteúdos que estão lá. São mais de 80 horas de conteúdo. Então, vale super a pena você acessar lá e conhecer. A segunda coisa é uma surpresa para quem fez a inscrição na conferência, né? A gente vem divulgando a conferência já há algum tempo, então você que se inscreveu, está assistindo aqui agora, essa é uma surpresa, que a gente vai fazer alguns sorteios durante os painéis, tá bom? E a gente vai fazer um sorteio agora, a gente vai sortear uma camiseta do Clube do Papai. Se você entrar nas nossas redes sociais do Clube do Papai, você vai ver que tem alguns pais já utilizando uma camiseta muito bonita, que tem uma mensagem dizendo que um pai muda o mundo, tá? Então, o Clube do Papai vai enviar para você essa camiseta. Então, eu vou tentar fazer aqui, porque eu vou virar a tela do meu celular para o computador, tá? A gente está com a planilha com todos os inscritos, então a gente vai fazer agora, tá bom? Vou virar aqui, vamos tentar. É tudo ao vivo, gente. Vamos lá, ó. Aqui tá, vocês vão ver aqui. Vou sortear agora, tá? Tá aqui, ó, quantidade, sortear até o número dos inscritos que foram até ontem. Sorteio sendo realizado, número 269. O número foi o número 269. Aí eu tô com a planilha aberta aqui com todos os inscritos, tá bom? A transparência é fundamental, né, com a gente aqui na organização, na comissão organizadora. Então, o número 269, olha só, Renan Ribeiro aqui, ó. Renan Ribeiro. De onde é o Renan? Né? O Renan Ribeiro, a gente vai fazer uma divulgação, Ageu, e divulgar lá no Instagram da Conferência de Paz, tá bom? Beleza, Renan, parabéns, Renan. De onde ele é, tá bom? E aí o Clube do Papai, quando terminar a conferência, vai enviar para a residência dele essa camiseta do Clube do Papai. Então, é importante que vocês assistam cada painel, né, para aproveitar esses sorteios, e com certeza nós preparamos uma conferência com muito carinho, né, para todos vocês, pais e mães que estão acompanhando. Tem muito conteúdo legal chegando para vocês durante essa semana, né? Mais uma vez aqui, parabenizar o Ageu pela brilhante mediação, ao Fernando pela contribuição fantástica que nos emocionou a todos aqui, né? Construir uma paternidade significativa passa pela ressignificação do nosso papel de homem, de compreender o nosso papel de pai. Então, parabéns a vocês por esse tema tão importante aqui. Eu já vou parar de me intrometer no painel de vocês. Já dei o meu recado, já fiz o sorteio. Eu acho que o Renato,
o Renato, o nosso contatório, que está aqui nos ajudando tão brilhantemente na transmissão, não sei se o Ageu vai fazer mais alguma consideração, mas a gente tem aí, para finalizar, Ageu, Fernando, um abraço ao Júlio, né, um clipe do Marcelo Corrêa, que é um dos nossos pais, que faz parte da Rede Pai, né? Que reuniu aí vários pais no Dia dos Pais e fez um clipe brilhante. E a gente quer encerrar essa transmissão com esse clipe, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus e vamos juntos. Tem muito conteúdo aí, painel das 17, das 19 e das 21. Isso, valeu, Esdras, brigadão. Parabéns pro Renan que ganhou aí. A gente tá com essa surpresa, tá? Todos os painéis tem sorteio, tem camiseta, tem caneca, tem um monte de coisa legal. Se fosse você não perdia, tá? E é tudo direto de produtos de loja dos papais, tudo da nossa rede. Então, você não perdia esse sorteio aí. Fernando, brigadão, um abraço, tá? Esdradão. E vamos assistir aí esse clipe do Marcelo Corrêa, que tá incrível, que é um papo, pode seguir lá no Instagram dele. E ele produziu aí um clipe maravilhoso pro Dia dos Pais. Pessoal, aquele abraço, obrigado, e até qualquer hora aí no nosso próximo painel, a gente vai se falando nessa conferência incrível. Obrigadão pela audiência, abraço a todos aí, carinhoso, e ótima segunda pra gente. E vamos de clipe do Marcelo Corrêa, então, com o Renato. Valeu! Os muros são as portas dessa casa. O sol só nos visita de manhã. Agora todos juntos todo dia, tentando manter nossa... A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai.